Falando sobre novas tecnologias aplicadas ao processamento de alimentos, nós temos um grande leque de tecnologias que se encaixam no conceito de tecnologias emergentes. Nós temos micro-ondas, membranas, alta pressão, ultravioleta, e uma dessas tecnologias também é o ultrassom. O ultrassom pode ser escrito da forma como está, tudo junto com dois S, ou pode ser escrito separado com um hífen. Tá? Os dois termos são corretos e se referem à mesma tecnologia. O ultrassom é uma tecnologia acústica que já vem sendo implantado e utilizado na área de alimentos há um bom tempo, mas ainda existem algumas vieses que podem ser desenvolvidos e melhorados, né? Quando nós pensamos em ultrassom, a primeira imagem que nos vem à mente é essa, né, do ultrassom para ver o estado fetal, o avanço fetal, né? A tecnologia de ultrassom que é utilizada nesse caso é a mesma que a gente utiliza para alimentos, né? É claro que o comprimento da onda, a aplicação, o líquido de imersão são diferentes, mas o funcionamento da tecnologia tem o mesmo princípio, né? Só que em alimentos, a aparência não é dessa daqui de um ultrassom gestacional. A aparência que nós temos de equipamento ultrassom é esse daqui. Tá? Esse é um equipamento ultrassom de bancada, escala laboratorial, que é utilizado. Né? E temos vários outros modelos, temos banho termostáticos e outros por aí. Né? Para hoje, na abordagem dessa atividade, eu utilizei esta referência, eu utilizei várias partes desse trabalho, desse livro, que é Ultrassom na Indústria de Alimentos, Aplicações no Processamento e Conservação, dessas duas autoras, e que foi publicado em 2018. Então eu trago aqui a referência, para caso desejem buscar a obra completa. Né? Vários trechos foram extraídos, e a abordagem eu achei bastante interessante, que traz os conceitos básicos, né, os conceitos de como funciona a tecnologia, e também traz alguns exemplos, vários exemplos de aplicação que já estão sendo implantados. Mas vamos lá, vamos começar pelo princípio, né, pela introdução. Várias vezes a gente fala que os tratamentos térmicos, tanto de pasteurização, esterilização e outros tratamentos térmicos, que a gente tem externalização, branqueamento e por aí vai, são os métodos que a gente utiliza para destruir micro-organismos, para destruir enzimas. São métodos que são eficientes, são métodos que funcionam, a gente consegue ter a redução microbiana que a gente deseja, mas a gente tem uma consequência, né? Que a gente pode ter perda nutricional, a gente pode ter desenvolvimento de sabores e cores que não são desejados, pode ter uma deterioração das partes da questão sensorial, né, desse alimento. Então a gente tem o resultado em termos microbianos, a gente tem o resultado que a gente deseja de conservar esse alimento, mas a gente tem perdas em outro lado, né? E se a gente pensar em por que o ser humano come, que é para se nutrir, então é interessante que a gente busque o máximo possível manter esses nutrientes presentes no alimento. Né? Em busca dessa solução ideal, que seria um tratamento que inative micro-organismos, conserve o produto, mas que não tenha perdas na questão sensorial, não tenha perdas nutricionais, o campo da ciência, a pesquisa está sempre buscando novas tecnologias que possam ser uma alternativa para esse tipo de processamento. Né? No caso, hoje a gente está falando sobre novas tecnologias não térmicas, né? Que o ultrassom é uma tecnologia não térmica, embora a gente possa ter tecnologias emergentes com o uso de calor também. Né? E entre essas tecnologias a gente tem o ultrassom. Né? Embora o uso em alimentos seja relativamente recente, a gente já tem estudos que provam que as ondas ultrassônicas, principalmente as de alta intensidade, elas podem romper células e desnaturar enzimas, e que o mesmo ultrassom de baixa intensidade já seria capaz de ter algum resultado benéfico na questão de inativação de micro-organismos e na conservação dos alimentos. A utilização do ultrassom na tecnologia de alimentos para processamento, preservação e extração é uma abordagem inovadora e, então, adentra as questões dos sistemas de tecnologias emergentes, né? Tecnologias emergentes são aquelas que estão emergindo, estão saindo do campo das ideias, passando para estudos de bancários, de aplicação, até se tornarem tecnologias que são aptas para o uso na indústria de alimentos. Né? O ultrassom, ele utiliza fenômenos físicos e químicos, né? Que são os que diferenciam das técnicas convencionais de extração, processamento, conservação
ou outros usos que o ultrassom pode estar sendo utilizado como metodologia alternativa, né? Quando nós falamos em métodos emergentes, geralmente nós buscamos substituir os processos de pasteurização, esterilização, os processos térmicos clássicos. Mas com o ultrassom a gente tem outros usos, né? Além dos métodos de tratamento térmicos clássicos, mas também outras tecnologias, outros usos que podem ser utilizados. Por exemplo, amaciamento de carnes. O método de amaciamento é um método que é normalmente enzimático, é químico, que também a gente pode substituir, ter melhores resultados em termos de conservação dos atributos dessa carne, mas sem utilizar nenhum produto químico, nenhuma enzima. Então seria um produto um pouco mais natural, digamos, né? O ultrassom também tem as vantagens em termos de produtividade, de rendimento e de seletividade, com melhor tempo de processamento, melhor qualidade, riscos químicos e físicos que são reduzidos, e também, então, nesse caso, a gente considera que é um processo ecologicamente correto. O ultrassom, né, falando um pouquinho sobre a história dele. Ele surgiu, foi observado que esse processo existia, né, que se tornava interessante, na década de 1920, né? Quanto a alguns pesquisadores relataram que a ultrassonografia ela podia ser usada para ruptura de micro-organismos, para emulsificar óleos e água, né, fazer a emulsão, para atomizar líquidos, para causar agitação no interior das células e para acelerar reações químicas, né. Essas observações vieram depois do uso do ultrassom como a tecnologia para ver na parte da medicina, né, no uso para ver feto, para ver algum outro tipo de cavidade abdominal. Então já se observou que além desses usos tradicionais, a gente podia ter algum outro impacto em outros setores, e nesse caso para a parte de alimentos, né? Os mecanismos que explicam os efeitos do ultrassom são de aquecimento, agitação, que é a transferência de calor e massa, de agregação e cavitação, né? São esses os principais mecanismos, né? O ultrassom, ele é uma onda sonora, né? Então a gente está de novo falando sobre ondas. A gama de frequência audíveis pelo ser humano é de 20 Hz até 20 kHz, né? E o ultrassom está na 20 vezes 10 a menos 1, ou 2 vezes 10 elevado a 10º kHz, né? Ou seja, é uma frequência bastante mais alta do que o que a gente é capaz de ouvir, né? Então, quando a gente está fazendo tratamento, a gente pode ter um som característico, mas o tratamento a gente não consegue perceber efetivamente esse som, né? A onda sonora ela pode se propagar através de sólidos, de líquidos e de gases. Então, é interessante para qualquer tipo de produto. Inclusive, se a gente tiver produtos já embalados, pode ser um uso interessante. E as ondas, que elas podem ser tanto longitudinais como transversais, né? Sistema de transmissão, que a gente tem a propagação, a vibração aqui dessa onda, e aqui a gente tem a onda fluindo, digamos, né? Aqui a gente tem alguns materiais, o tipo de onda, se ela é transversal ou longitudinal, o estado, se a gente tem algo sendo tratado que é em estado líquido, sólido ou gasoso, né? E qual que é a velocidade de propagação dessa onda. Com esses são os parâmetros que a gente usa para traçar os processos de tratamento com o uso de ultrassom. Um exemplo, material ar, a onda é longitudinal, estado gasoso, né, temperatura de 20 graus, velocidade em 344 metros por segundo. Né. A questão do ar é bastante interessante, porque em todos os nossos sistemas de tratamento de alimentos, a gente tem o ar como envoltório, o alimento, a gente está circundado por ar. Então, se a gente tem um ar estéril, a gente tem uma sala limpa, uma sala branca para processamento de alimentos, e a gente evita outros tipos de contaminações, principalmente a contaminação pós-processamento, que é quando a gente já processou o alimento, a gente já esterilizou, pasteurizou, tratou por outros sistemas ou por ultrassom mesmo, e a gente quer que esse alimento seja embalado ainda estéril, ainda inerte. E a gente pode então ter um ambiente que pode estar fornecendo uma recontaminação. Então, se a gente tem a ultrassom no ambiente, a gente consegue ter a eliminação de micro-organismos do ar, e assim a gente não tem essa recontaminação, né?
Outros materiais, a gente tem ali alumínio, por exemplo, que pode ser tanto longitudinal como transversal. A água também, tanto longitudinal quanto transversal. Aqui a água é um dos compostos básicos da fórmula dos alimentos. Todos os alimentos possuem água, né? Então o estado dele também é bastante importante, que pode ser vapor de água, gelo ou água líquida mesmo, né? Aí a gente já passa para os produtos alimentícios por definição, né? Suco de laranja, onda longitudinal, pode ser tanto líquido quanto congelado. Carne longitudinal, pode ser aquecida, refrigerada, tem várias outras formas da gente fazer esse tratamento da carne, né, desse músculo. Dá para observar aqui nesses últimos itens aqui do suco de laranja, da carne, da gordura, de azeite, que a maior parte das ondas que são usadas para tratamento do alimento são ondas longitudinais, né? Comentei no começo que o ultrassom ele é utilizado para uma grande gama de aplicações, né, dentro dos alimentos, algumas mais tradicionais e outras mais inovadoras, né? Algumas dessas aplicações podem ser para desintegração ultrassônica de estruturas celulares, né? Pode ser usado para amido, para desintegrar qualquer tipo de composto que tenha fórmula de núcleos, de células, né? Também pode ser usado para extração de proteínas e de enzimas, pode ser usado para extração de lipídios, para inativação microbiana, para inativação enzimática, para dispersão ultrassônica e desaglomeração, que é um uso bastante interessante. E a gente também tem efeitos cinégicos de ultrassom com temperatura e pressão. Vários estudos apontam para o uso, que é o uso interessante, de ultrassom, mas combinado com outros sistemas. Ele sozinho ele tem efeito, mas o efeito dele é potencializado, é melhorado, se torna atrativo quando a gente usa com outra barreira, outro fator de tratamento, que pode ser então temperatura e pressão principalmente. E também a gente tem alguns efeitos, algumas aplicações que são de questão química e bioquímica, né? Como que o ultrassom funciona? Qual que é o princípio do método do ultrassom? O som é uma oscilação da matéria que se propaga na forma de uma onda mecânica, né? No estado de equilíbrio, as partículas da matéria elas oscilam em torno de sua posição de equilíbrio, e quando a onda mecânica passa através da matéria, acontece o deslocamento do estado de equilíbrio, né? E essa perturbação se desloca através do meio e, por fim, o sistema retorna ao equilíbrio, para um sistema que era tal qual o original, né? Um sistema não perturbado. As ondas mecânicas que se propagam em sólidos, elas são chamadas de elásticas, enquanto aquelas que se propagam em fluidos são denominadas de acústicas, né? E as duas são ondas de ultrassom, né? As ondas elásticas, elas podem ser transmitidas tanto como ondas longitudinais, que a gente tem uma tensão de dilatação por compressão alternada, como ondas transversais, que a gente tem tensão de cisalhamento alternado. As ondas acústicas, elas são apenas do tipo longitudinal, que é a pressão de fluido alternada, né? Então, é basicamente uma onda que a gente tem que está entrando em contato com o nosso alimento, faz uma perturbação nesse sistema, uma oscilação das moléculas e das partículas e das células, e isso faz com que ocorram choques, e esses choques fazem com que a gente tenha o efeito do ultrassom, e depois o sistema retorna ao sistema original não perturbado. As frequências das ondas mecânicas variam de aproximadamente 16 Hz até acima de 1 GHz, né? E permite dividir o som em 4 grupos, né? A gente tem 4 grupos principais, que também dá para ver nessa figura aqui a faixa de frequência das ondas sonoras. A gente tem o infrassom, de 1 até 16 Hz. A gente tem o acústico, que são sons audíveis, que está de 16 a 20 kHz, né? Depois nós temos ultrassons, que gira em torno de 20 kHz até 1 GHz. E depois, por fim, a gente tem a hipersons, que seriam acima de 1 GHz, né? O ultrassom ele pode ser gerado com o uso de métodos mecânicos, né, que pode ser tanto aéreo quanto hidrodinâmico. Hidrodinâmica bastante aplicado com banhos ultrassom para tratamento de materiais de laboratório, né?
Também temos o ultrassom sendo gerado por processos térmicos de descarga elétrica, por processos ópticos, que é o impulso de um laser de alta potência. Mas a divisão que a gente mais conhece dos ultrassons seria em alta e baixa intensidade, né, que seria um baixa e alta potência ou energia. Isso também se relaciona bastante à aplicação que nós damos, né? Geralmente baixas e altas potências têm aplicações diferentes, um mais para ser voltado para a descontaminação, outro com a parte mais de qualidade, né? Então a principal diferença, a diferença essencial entre esses dois grupos consiste nos resultados da ação das ondas. Para ultrassons de baixa intensidade, a matéria, depois que as ondas passam, retorna ao estado de equilíbrio original, enquanto mudanças permanentes ocorrem para ondas de alta intensidade e a matéria atinge um novo estado de equilíbrio, né? O objetivo principal das aplicações de baixa intensidade é transmitir energia através de um meio sem causar uma mudança no estado, né? Enquanto que o objetivo da aplicação de ultrassom de alta intensidade é alternar o meio pelo qual as ondas se propagam, né? Então a gente tem uma alternação ali e depois a gente volta ao estado de origem. O ultrassom do processamento de alimentos, na indústria de alimentos, as ondas de ultrassom, principalmente as de baixa intensidade, são utilizadas para caracterizar as propriedades das matérias alimentares, que pode ser composição, estrutura, estado físico, né? A gente utiliza bastante para controle, né? Aqui a gente tem uma imagem ilustrando a questão do ultrassom de baixa intensidade, que é a questão do rastreio, para a gente fazer o controle mesmo desse tratamento. Enquanto isso, a gente tem aqui os ultrassons de alta intensidade, eles são utilizados para processamento em si, né? Que pode ser para alteração de viscosidade, geração de uma emulsão. Para a geração de emulsão, óleo, água, muito interessante essa aplicação, né? A questão de maionese, as dispersões. É bastante interessante esse uso, esse potencial que o ultrassom tem. Também a gente pode utilizar o ultrassom de alta intensidade para dispersão de agregados, polimerização, desgasificação de alimentos, extração de enzimas. Então tem um leque bastante amplo de potencial de uso, de tecnologias potenciais para o uso do ultrassom, né? Os mecanismos, então, pelos quais o ultrassom atinge esse resultado que a gente deseja, a gente tem dois principais, né? O primeiro deles é a cavitação, né, que a gente tem um processo exemplificando, né, que a gente tem o processo de compressão, rotação, compressão, rotação, compressão, através da fonte de ultrassom, né? Então a gente tem colapso, crescimento, colapso, e isso aqui é o que acontece com as moléculas. Cavitação, né? A onda de choque ela provoca variações de pressão e todo o líquido tem um ponto chamado de tensão de vapor. Quando nós nos situamos por baixo desse valor de pressão, o líquido passa para o estado gasoso, que origina bolhas, né, que são cavidades, por isso cavitação, vem de cavidades. E essas bolhas elas se deslocam até uma região de maior pressão, que daí tem uma compressão e se chocam, né? Então, esse choque, daí a gente tem esse sistema de cavitação por causa dessas cavidades que se deslocam, chocando com as partículas, né? Os tipos de cavitação que nós temos principais são estável, né? A bolha cresce só um pouco, moderadamente durante o ciclo, e pode manter esse determinado tamanho que ela desenvolveu. Ou pode ser transiente, quando a gente tem bolhas de gases que crescem ao longo dos ciclos, né? E depois elas explodem violentamente, causando alta pressão e mudança de temperatura, né? Essa explosão dessas bolhas de ar que vão ter algum efeito térmico, né? Que não é comparável com o tratamento térmico clássico, né? Mas tem uma alteração de temperatura que deve ser relevada e considerada. E o outro mecanismo que a gente tem os tratamentos de ultrassom é o sonochemistry. É um termo utilizado para reações químicas que são realizadas sob um campo acústico, né? Um nome bonito, mas para traduzir assim, algo que é bastante simples, né? O ultrassom ele produz uma gama de efeitos sobre as reações químicas no material tratado, que podem ser formação de radicais livres, taxas de reação elas aumentam, as condições de processamento são menos extremas, a gente tem maior eficiência do catalisador, redução do número de etapas de processamento,
E a gente tem sonoluminescência, né? Sonoluminescência que é a luz emitida durante o colapso dessas cavidades, que podem ser tanto as estáveis quanto as transitórias, né? Para os instrumentos de ultrassom, né, para nós fazermos esses tratamentos, a gente tem transdutores, que são dispositivos que convertem uma forma de energia em outra forma de energia. Os dois tipos são mecânicos e depois a gente tem os eletroacústicos. O mecânico ele depende do fluxo de um líquido ou de um gás através de um aparelho para gerar ultrassom. E a gente tem os eletroacústicos, que é um dispositivo que converte a energia mecânica em energia elétrica com alta frequência. Os tipos de aparelhos de ultrassom disponíveis que a gente já encontra no mercado, né? Temos reatores, né? Essa imagem aqui ilustra um reator de ultrassom. Ele utiliza uma fonte mecânica de ultrassom. A frequência da vibração depende da vazão do líquido e pode ser usado para processos de líquido de alta potência, como monetização, emulsificação, dispersão. Temos também os banhos de ultrassom, que eles têm custo baixo. Ele é simples e versátil, né? Esse aqui é um banho de ultrassom, um exemplo que nós temos, esse aqui é uma escala de laboratório. Eles são constituídos por um banho de metal com um ou mais transdutores presos às parentes do tanque. E a potência máxima do tratamento ultrassônico é geralmente baixa, né? E a gente também tem sistemas de sonda, que é utilizado como se fosse um chifre de metal acoplado nos transdutores ultrassônicos, né? Como se fosse algo que a gente coloca em contato, né? Como se fosse algo de imersão mesmo, né? Aqui a gente tem o ultrassom no processamento de alimentos com suas aplicações, qual é o método convencional que ele está tentando substituir, né? Qual que é o princípio de ação do ultrassom e que vantagens que nós temos, né? Nós temos ali o primeiro processo de filtração-separação. Os métodos convencionais são de filtros, né, por membranas ou membranas impermeáveis. O processo de ultrassom a gente usa vibrações e nesse caso a gente tem a vantagem de ter menor tempo e melhora da filtração. Os produtos são bastante utilizados para líquidos, principalmente sucos. Temos também tratamento de formação de espuma. O método convencional tem tratamento térmico, químico, elétrico e tratamento mecânico. O princípio é fenômeno de cavitação. Nós temos assim menor tempo e melhora da higiene, né? Menor tempo de tratamento e melhora da higiene do processo como um todo. Os produtos, bebida carbonatada, produtos fermentados, como cerveja, né? E outros produtos também a gente tem, pode ser chocolate, que está ali nos dois lados, né? Tanto na gaseificação como na espuma. Desgaseificação é um tratamento mecânico, método tracional. O princípio ultrassom é um fenômeno de compressão e rarefação. Mas a gente tem a vantagem de ter menor tempo de tratamento e melhora na higiene do processo. Bastante usado para produtos fermentados, principalmente cerveja, né? Cozimento, a gente tem o método convencional por fogão, frigideira, banho-maria, tratamento térmico, né? Clássico. O princípio do ultrassom é a transferência uniforme de calor. E assim a gente tem menor tempo de tratamento, melhora a transferência de calor e a qualidade sensorial do produto. Bastante usado para carnes e vegetais. Também temos a aplicação para desmoldagem, né, para tirar do molde os produtos que nós temos que são moldados. O método convencional é moldes com lubrificantes ou de teflon ou moldes de silicone. O princípio ultrassom é de vibração e assim nós temos menor tempo, redução de perda de produtos e é utilizado para produtos assados, né, bolo, produtos de panificação. E a lista ela é bastante ampla, então a gente também tem o processo de corte, que é usado com navalhas, fenômeno de cavitação, menor tempo, usado para produtos que são frágeis quando são cortados, né, principalmente bolas, produtos de panificação, queijos, fiambres também. E outros processos que a gente tem alguma aplicação ultrassom, substituição com vantagens sendo agregadas, poderia ser congelamento, secagem, marinagem, emulsificação, oxidação, e aí por diante, né? Primeiro desses processos, a gente tem a filtração ou separação, né? São dois processos que a gente tem o mesmo princípio. A filtração, a gente tem a deposição de materiais sólidos na superfície da membrana da filtração, e esse é um dos principais problemas enfrentados pela indústria de alimentos, né? E nesse caso, a aplicação da energia ultrassônica, ela pode aumentar o fluxo, né? Quebrando a concentração da camada polarizada depositada na superfície da membrana,
sem afetar a permeabilidade da membrana. O ultrassom ele fornece energia vibracional para manter as partículas em suspensão e em movimento, deixando os canais no filtro abertos e livres para eluição do solvente, né? O ultrassom ele pode ser aplicado na produção de extratos e de bebidas de frutas, e no caso da extração de suco de polpa de maçã, a filtração convencional a vácuo alcançou uma redução de teor de umidade de valor inicial de 85% para 50%, né? Enquanto a tecnologia eletroacústica ela conseguiu de resultados de 38%. Né? Então é super eficiente, auxilia bastante nos processos de filtração a gente utilizar os processos ultrassônicos em paralelo. Aqui a gente tem um esquema da filtração por membrana do soro de leite assistida por ultrassom. Aqui a gente tem a membrana, né, da filtrante imersa em um banho ultrassônico, e aqui a gente tem o fluido entrando em contato com essa membrana para fazer o filtrado sendo retirado, né, e aqui sendo coletado, né. Então, uma melhora no processo de filtração utilizando o banho ultrassônico aqui embaixo, né, junto com as membranas, processo que é os dois unificados, né, processo simultâneo. Aqui a gente tem a imagem que ilustra a melhora da permeabilidade usando ultrassom. Aqui a gente tem o fluxo, como ele seria se fosse um filtrado tradicional, né, as moléculas escoando pela membrana, e a gente tem aqui um pequeno filtrado sendo coletado. Se a gente tem o processo de ultrassom, junto com a questão da filtração, a gente tem maior dispersão das moléculas, então a gente consegue que o líquido consiga permear mais facilmente através dessa membrana. Né? Aqui a gente vê que as moléculas elas estão aglomeradas, dificultando a passagem do líquido, do filtrado que a gente deseja, e aqui elas estão dispersas, o que facilita bastante esse processo. Outro processo assistido por ultrassom é o tratamento da formação de espuma. Né? Aqui a gente tem um tratamento contra a formação de espuma sendo feito por ultrassom, né, para exemplificar. Por que a gente precisa desse processo? Que em alguns processos tecnológicos a formação de espuma ela apresenta consequências que são negativas para o alimento. Né? Pode ser a diminuição do volume útil do equipamento, falha no processo de fabricação, perda de produto, declínio de produtividade e por aí vai. Né? E a tecnologia ultrassônica ela é transportada pelo ar, está sendo aplicada já comercialmente para evitar a formação de espumas em bebidas carbonatadas, né, em sistemas de fermentação também, já que a fermentação também desprende gás, e outros processos alimentares onde a formação de espuma, né, onde essa espuma ela poderia afetar negativamente a qualidade do produto ou o rendimento do processo. Aqui a gente tem um transdutor ultrassônico para quebra da espuma, né, a gente tem a esteira transportadora, aqui é o produto com a espuma. Aqui temos um gerador ultrassônico, né, a superfície sendo tratada e irradiada, né, tanto com radiação quanto aqui com a ultrassom. E aqui no feixe, onde a gente vê a aplicação direta do ultrassom, imediatamente a gente vê que a espuma se desfaz. Esse novo sistema ele foi aplicado com sucesso para controlar o excesso de espuma produzido em agarrafamentos de alta velocidade, linhas de conserva de bebidas carbônicas. E o emissor ultrassônico no ar é montado em um sistema de rotação que é controlado eletronicamente, né? Então o operador não tem contato direto com isso, né? Mais uma aplicação seria para desgasificação e desaeração. Aqui a gente tem um exemplo de desaeração, né? Desgasificação, a gente deu a concentração de gás, o tempo em horas e o tempo para se atingir este equilíbrio, né? Então a gente tem uma quantidade de gás aqui em cima, a gente reduz imediatamente, depois a gente tem um ponto de equilíbrio, que isso aqui é bastante natural, esse tempo de equilíbrio. Um líquido ele pode conter gases como oxigênio dissolvido, dióxido de carbono, nitrogênio. Métodos comuns são utilizados para resolver essa questão, seria a redução de pressão e fervura, né? Mas a gente pode utilizar o ultrassom também, e ele tem as vantagens de pouca alteração de temperatura, então não teria os efeitos térmicos que a fervura, né, poderia acarretar. A desgaseificação num campo ultrassônico ela ocorre quando a vibração rápida das bolhas de gás as une por ondas acústicas e as bolhas crescem até um tamanho suficientemente grande
para permitir que elas subam na superfície, né? E aí se desprendam para o ar, né? Então, quando tem esse tipo de desprendimento, a gente tem a desgaseificação ou desaeração. Aqui a gente tem o mecanismo de desgaseificação de bebidas por ultrassom, né? Que a gente tem inicialmente a bebida com o gás, a gente insere essa sonda, né, por imersão, e aqui a gente vê os glóbulos de ar desse gás se unindo e indo para a superfície. Ao entrar na superfície, se desprendem e para o ambiente. Aqui a gente tem duas aplicações, para desgaseificação de água e para desgaseificação de óleo, né? O óleo ele se torna turvo quando tem presença de gases. Com esse processo a gente vê claramente aqui o tamanho do glóbulo dos gases se juntando, e aqui o óleo já limpo, né, sem o gás presente. Na indústria de alimentos, essa técnica ela pode ser usada para desgaseificar bebidas carbonatadas também, né, como cerveja, né, que seria o defoaming, antes do engarrafamento, né. No processo de bebidas carbonatadas, o objetivo é deslocar o ar da superfície do líquido para evitar danos organoléticos ao produto, principalmente por bactérias, por oxigênio, né. E esse processo ele envolve o acoplamento de um transdutor para o entorno da garrafa, que vai fazer com que aconteça a desgaseificação. Comparado com a agitação mecânica, o método ultrassônico ele diminui o número de garrafas quebradas e o transbordamento da bebida, então é algo bastante interessante. A aplicação de ultrassom de intensidade relativamente baixa durante a fermentação de saquê, cerveja, de vinho, já mostrou que tem uma redução de tempo, né, de 36% até 50%. Né? Esse aqui foi um estudo de Matsuri em 94, já é um estudo antigo, se a gente for pensar como tecnologia emergente. Né? E a desgasificação assistida por ultrassom, ela é particularmente rápida em sistemas aquosos, mas a remoção de gás ela é muito mais difícil em líquidos mais viscosos, como o chocolate derretido, por exemplo. Né? Então, a viscosidade afeta bastante esse processo por ultrassom. Outro processo que nós temos que pode utilizar o ultrassom, né, que pode se beneficiar dessa tecnologia, é a despolimerização, que é uma das aplicações mais antigas que nós temos da tecnologia de ultrassom. E esse processo ele acontece através dos efeitos da cavitação e pode envolver dois mecanismos principais, que seria o primeiro deles, a degradação mecânica do polímero através da bolha colapsada pela cavitação, né? Lembrando que a cavitação é quando acontece aquelas cavidades que elas geram um gradiente de pressão e elas estouram e fazem o tratamento ocorrer, né? Podendo ter geração de calor ou não. E o outro mecanismo seria a degradação química, né? Que é o resultado da reação química entre o polímero e moléculas de alta energia, né? Como radicais de hidroxila produzidos a partir de fenômenos de cavitação. É uma técnica que é comumente aplicada para despolimerizar amido, né? Amido bastante básico na questão de alimentos, e o uso de ultrassom, 20 kHz, geralmente apresenta melhores rendimentos, taxas, regioseletividade, estereoseletividade e quimioseletividade. Né? Estudos já mostraram que essa técnica ela pode melhorar algumas propriedades da proteína do soro de leite, né, ou proteínas de soja, como melhor solubilidade e capacidade de formação de espumas. Então, principalmente quando a gente quer substituir principalmente produtos de origem animal, a gente busca substitutos para isso, né, que são principalmente soja e outros produtos de origem vegetal. Uma das formas da gente poder melhorar essas qualidades desse produto, principalmente na questão da soja, é utilizar o ultrassom. Né? A aplicação do ultrassom de baixa potência geralmente vai causar uma redução temporária na viscosidade dos líquidos poliméricos. Né? As altas potências elas já causam despolimerização, que vai ser permanente, né? Então, a gente tem aqui uma questão de ser uma alteração temporária ou ser uma questão permanente. Então, a gente tem uma alteração na característica do produto, que pode ser interessante ou não. Se não for interessante, então a gente tem aqui uma desvantagem do uso do processo ultrassônico. Aqui a gente tem a representação do fenômeno de despolimerização utilizando ultrassom, né? A gente tem o polímero, a ação do ultrassom, e aqui a gente tem o polímero, né, fracionado. Esse processo ele já é utilizado para alguns purês vegetais. Né? O ultrassom ele permite uma melhor penetração da umidade na rede de fibras,
o que causa um aumento da viscosidade do purê de tomates, por exemplo, né, nesse estudo que foi relatado em 2008. Além disso, o estudo comparativo entre ultrassom e outras tecnologias inovadoras, como radiação gama, aquecimento por micro-ondas, mostraram que a ultrassonificação é mais conveniente para disponibilizar xiloglucana, por exemplo, que é um polímero, né? E também o ácido hialurônico. Então, tem alguns estudos já relatando a comparação entre tecnologias emergentes com a mesma finalidade, né? E o ultrassom mostrou ser um dos com interesse bastante pronunciado nessa questão da parte de despolimerização, né? Claro que para outras funções, outras tecnologias, outros objetivos de processo, as outras tecnologias podem apresentar vantagens, né? Outro uso que nós temos do ultrassom, a gente também tem para cozimento, né? Que é algo bastante curioso, poder fazer o cozimento utilizando uma tecnologia que não seja térmica, né? No método de cozimento convencional, quando a gente expõe os alimentos, o que a gente faz é expor os alimentos a temperaturas elevadas, e o que acontece é que a gente pode ter como resultado que o exterior pode ficar cozido demais, né, tem um amolecimento, perda de qualidade, exudado, e o interior fica cozido insuficientemente, ainda está cru, né, porque o aquecimento acontece por condução térmica, né, da parte exterior, que absorve a temperatura, até a migração para a parte mais interna. E isso pode fazer com que tenha uma redução na qualidade do produto, né. Pode ser um produto não interessante para o consumo se nós pensarmos em termos de questão sensorial ou o preparado como um todo, né? O ultrassom ele tem a capacidade de fornecer características de transferência de calor melhoradas, então é aí que ele vai atuar, né? Dissipando esse aquecimento de forma uniforme por todo o alimento, por toda a matriz que nós estamos desejando fazer esse cozimento. O ultrassom na indústria de alimentos, a gente tem aplicações do processamento e conservação. Nesse caso, o ultrassom ele mostrou que pode ser assistido por ter uma redução do tempo de cozimento em até 15%. Então, o tempo que a gente consegue reduzir é de mais ou menos 15% no tempo total de processamento, né? Algumas aplicações específicas do cozimento com ultrassom, né? O ultrassom ele aumentou a taxa e a quantidade total de compostos liberados do caranguejo, que sugeriu que os caranguejos cozidos na presença de ultrassom seriam mais limpos, né, seriam mais higiênicos do que só os tratados pelo cozimento tradicional. Quando o ultrassom de alta potência foi usado para identificar tratamentos térmicos em presunto curado, os resultados obtidos revelaram que este acelerou a transferência de calor, mostrando um aumento na difusividade térmica aparente, em até 37%. E o tratamento com ultrassom reduziu significativamente os tempos de imersão e de cozimento de variedades de feijão, né? Mas a extensão dessa redução depende do tipo de feijão, né? Qual feijoeiro que nós estamos expondo, né? O que é normal, cada produto vai ter o seu tempo, a sua potência, a sua frequência necessária para ter o seu resultado. Mais um uso que nós temos do ultrassom para desmoldagem e para extrusão. Aqui nós temos o processo de desmoldagem de chocolate e aqui o processo de desmoldagem de queijos. Para desmoldagem e extrusão, começando pela desmoldagem, a gente tem que são utilizados métodos mecânicos atualmente, né, que são métodos de vibração. Ou a gente também utiliza agentes de revestimento de superfície para remover mais facilmente os produtos dos seus moldes, né? E uma alternativa para esses métodos convencionais é liberar produtos alimentícios acoplando o molde a uma fonte de ultrassom. Então, fazer essa desmoldagem pelo uso do ultrassom. O dispositivo para desmoldagem acopla o molde com a fonte ultrassônica, de modo a aumentar a remoção do produto em virtude do movimento relativo de alta frequência entre as superfícies de contato do molde e do produto contido no molde, né, no interior do produto, né. Aqui a extrusão, né, o princípio da desmoldagem e da extrusão nesse caso, para o uso do ultrassom, eles são bastante parecidos, né. No caso da extrusão, é necessária uma propriedade muito semelhante do ultrassom para utilizar na extrusão, que é essa questão do contato do equipamento com o produto, né. Então, aqui a gente também precisa que o ultrassom atue com a sua capacidade de liberar material de uma superfície,
reduzindo então a resistência do alimento no equipamento, fazendo esse deslizamento e podendo fazer a extrusão acontecer de maneira eficiente. Esse processo ele pode melhorar o comportamento do fluxo de materiais que são pegajosos ou com alta viscosidade através desse tubo de extrusão, diminuindo a resistência no arrasto e também modificando as estruturas do produto, né, deixando ele um pouquinho mais compacto e com menos aeração. Mais um uso do ultrassom, que é para corte. O uso do ultrassom ele fornece uma nova e melhorada maneira de cortar ou fatiar alimentos. E o que é nessa técnica de corte? A diferença dela é que nessa lâmina do tipo, que é um tipo de uma faca, ela é presa com um eixo ligado a uma fonte ultrassônica. Então, com aquela questão que a gente pode melhorar desmoldagem, separar a superfície do material, do alimento, da superfície do equipamento, a gente também utiliza para a questão do corte, né? Então a gente tem essa que não tem essa aderência na superfície dessas facas, né? Então a ferramenta do corte ela pode ser considerada como uma onda sônica, né? Que faz parte do dispositivo de ressonância. É um objeto único, né? Não tem duas matrizes, duas partes. Ele é um objeto único. E a aplicação do ultrassom mais amplamente utilizada é no corte de produtos que sejam frágeis, né? Principalmente produtos de panificação, né? Ou que também sejam gordurosos e possam ter aderência. O uso do ultrassom também desempenha um papel bastante expressivo na melhoria da higiene do processamento, né, nesse caso. Já que a gente tem essa vibração, a gente não tem aderência do produto à lâmina, e assim então a gente não tem os movimentos de micro-organismos na superfície dessa faca de corte. Então a gente tem um corte mais higienicamente satisfatório. Mais um processo, são vários os processos que a gente pode ter por ultrassom. Aqui mais um deles, que é o congelamento e cristalização, né? Aqui a gente tem o processo de cristalização, que a gente tem os embriões, que são clusters. Em volta dele se torna um núcleo, e em volta desse núcleo nós temos o crescimento. Ambos os processos, tanto de congelamento quanto de cristalização, a gente envolve a questão de ter um núcleo inicial, né, que depois é seguido dessa cristalização. O uso de ultrassom ele realça tanto a taxa de nucleação quanto a taxa de crescimento desse cristal, em um meio saturado ou super resfriado, produzindo um grande número de locais de nucleação no meio durante a exposição ultrassônica. Isso se deve a bolhas de cavitação que atuam como núcleos para o crescimento dos cristais, ou também a ruptura de sementes ou cristais já presentes no meio. Então a gente multiplica essas sementes, fazendo com que essa nucleação seja multiplicada, então a gente tem mais núcleos para fazer esse crescimento, né? Então a gente tem mais núcleos, a gente tem maior nucleação, então mais facilitado é o congelamento e a cristalização. No caso do congelamento convencional, a gente tem alguns inconvenientes, que a gente tem cristais que eles não são uniformes, a destruição da estrutura dos alimentos, né, por formação de cristais de gelo, que podem ter pontas e destruir moléculas da composição do alimento. Então a gente tem a perda da qualidade sensorial dos alimentos e perda também de nutrientes desse alimento, possivelmente. Mas sobre a fluência do ultrassom, o resfriamento convencional ele proporciona uma semeadura muito mais rápida e uniforme, então levando a um tempo mais curto de permanência no congelador para que a gente tenha esse congelamento, né? Como a gente tem um maior número de sementes, o tamanho final dos cristais de gelo é menor, então o dano celular que a gente tem neste alimento também é menor, né? Os equipamentos de congelamento são assistidos por ultrassom, eles estão divididos em 3 tipos diferentes, que é o de imersão total. Aqui a gente tem equipamento de imersão total, né, o produto é escoado, ele se mede totalmente, por isso se chama imersão total, e depois a gente tem esse alimento congelado escoando, né, que aqui então a gente tem um fluido circulante de refrigerante, né. A gente pode também ter tipo de meia imersão e tipo de não imersão. A gente pode fazer esse congelamento assistido, mas sem o uso de fluidos refrigerantes. O caso de imersão total é o mais comumente utilizado no congelamento das amostras sólidas ou de alimentos sólidos. Já tem relatos de estudos com batata, com morango, com brócolis, com rabanete vermelho, entre outros. E também pode ser aplicado para o congelamento de amostras líquidas, como água, solução sacarose, amostras semissólidas, como de agar, e amostras de gelatina, né?
Normalmente, as amostras líquidas e semissólidas elas são colocadas dentro de um tubo de teste antes do ultrassom, enquanto as amostras sólidas são colocadas diretamente no líquido refrigerante. Aqui as aplicações que nós temos de congelamento e cristalização, qual a matriz e os resultados que já foram observados. Para aplicação, a gente tem para iniciar essa nucleação, né, matrizes que foram estudadas, água supergerada, como resultado, a vibração ultrassônica promove fortemente a mudança da fase de água superrefrigerada para gelo. Outro uso, água superrefrigerada, que a probabilidade também de mudança de fase estava intimamente relacionada com o número de núcleos induzidos por vibração ultrassônica. Em solução de sacarose, a nucleação primária de gelo na solução de sacarose pode ser alcançada em temperaturas de nucleação mais altas quando o ultrassom de potência é aplicado. Rabanete, a temperatura de radiação ultrassônica, ela foi feita a temperatura de meio grau negativo por 7 segundos, com intensidade de 0,26 watts por centímetro quadrado, e foi uma condição ideal para a aplicação de ultrassom na indução de nucleação das amostras de rabanete, então melhorou essa questão de congelamento. Outras aplicações, a gente tem para controle dos tamanhos dos cristais de gelo, várias matrizes alimentares foram estudadas, resultados bastante promissores. Aqui a continuação, a gente também tem para aceleração da taxa de congelamento. Isso já foi utilizado para macarrão, batata, maçã, brócolis, com resultados bastante promissores. A gente sempre vê que tem a questão da qual tipo de tratamento fisicamente, o detalhamento, né? Por exemplo, aqui potência, tempo, potência de novo, frequência, para que a gente possa traçar qual que é o tratamento adequado realmente, né? Não simplesmente falar ultrassom, mas falar ultrassom a 175 watts, 20 kHz. Esse é o tratamento adequado no caso, por exemplo, de brócolis. Outra ação que nós temos que seria para a melhoria da qualidade de alimentos congelados, para uso em batata, brócolis, cogumelos, e a lista é bastante grande, né, de aplicações possíveis, resultados que nós temos e potenciais usos e até transferência de tecnologia para a indústria. Aqui um diagrama esquematizando os dispositivos de congelamento assistidos por ultrassom, né? Aqui a gente tem no A imersão total, isso daqui de cima, então a gente tem a imersão total do fluido, e aqui a gente tem os transdutores fazendo a questão da transmissão do ultrassom. Meia imersão, metade está imerso. E aqui de não imersão, né? Não temos nenhum fluido refrigerante. A gente teve o processo de congelamento assistido por ultrassom, mas a gente também pode ter o processo de descongelamento, o processo inverso. A questão de descongelamento por ultrassom ainda é considerada uma tecnologia inovadora na indústria de alimentos, e a gente tem que escolher aquele detalhe das frequências, da potência sonora que sejam adequados, né? O detalhamento deste processo em si. Assim como no processo térmico a gente utiliza binômios tempo-temperatura, a gente fala 121 graus por 15 a 20 minutos. Aqui a gente também tem que determinar frequência, potência desse tratamento para ele ser efetivo para o uso que nós desejamos, né? Aqui tem alguns estudos de 1999 que foi observado que o superaquecimento próximo à superfície era um problema em altas intensidades, tanto na questão de altas temperaturas quanto em baixas, né? E isso aqui também em altas e baixas frequências. E usando frequências e intensidades em torno de 500 kHz, o aquecimento da superfície ele foi minimizado e as amostras de carne bovina, suína e de bacalhau foram descongeladas até uma profundidade de 7,6 centímetros em cerca de 2 horas e meia. 7,6 centímetros é uma peça de carne, a maior parte que são matrizes cárnicas, bastante grande. Então isso aqui demoraria horas se fosse descongelamento à temperatura ambiente. Então, utilizando o ultrassom, o tempo foi reduzido para 2 horas e meia, que é bastante interessante. E a gente, obviamente, reduz contaminações, reduzindo esse tempo que a gente está retornando à temperatura ambiente. Então, o descongelamento por ultrassom, ele encurta o tempo de descongelamento, reduzindo também a perda de gotejamento e melhorando a qualidade do produto. Então, mais um uso potencial interessante que nós temos do ultrassom, né? Aqui uma esquematização da diferença que a gente tem da mudança de fase no descongelamento por condução por ultrassom, né? Aqui a condução acontecendo, a gente tem o calor dissipando e que a gente tem a superfície descongelando, uma transição de mudança de fase e o produto congelado.
Na questão do uso do ultrassom, a gente tem a mesma questão, mesmos itens, né, mesmas partes de congelado e descongelado, só que a transição de fase que a gente tem entre congelado e descongelado ela é maior. Então isso aqui otimiza o nosso tratamento e o nosso processo de descongelamento acontece mais rápido. Outra aplicação do ultrassom seria para processos de secagem. Diversos estudos eles relatam as aplicações da tecnologia ultrassônica em combinação com processos convectivos de secagem, né? O ultrassom também tem sido usado como pré-tratamento antes da secagem de vegetais, e o tratamento produz redução nos tempos de secagem convencional e também por liofilização, né? Mais ou menos o mesmo princípio que nós temos para o descongelamento. Então a gente tem uma maior ampla de transição, então a gente consegue fazer essa evaporação de maneira mais eficiente, né? Mesmo a gente tendo tantos estudos já feitos com a questão de secagem, com tantos resultados potencialmente bons, a gente ainda não tem nenhuma instalação em escala comercial que esteja já em funcionamento para uso de secagem assistida por ultrassom, né? Nós temos alguma questão de desafios tecnológicos para conseguir uma transmissão acústica adequada quando a gente faz um escalado de processo. O processo se mostra muito interessante em escalas laboratoriais, escalas piloto, mas quando a gente tem amplas escalas, escala grande, que são escalas industriais, a gente já tem que fazer esse estudo de dimensionamento, esse estudo de scale-up, né? Aqui um diagrama esquemático da configuração da secagem assistida por ultrassom. A gente tem o transdutor de ultrassom, né, que é uma sonda, fluxo de ar, o suporte da amostra, nossa amostra está aqui, né, nosso alimento, e aqui a sonda em contato com o nosso alimento, né, produzindo essa onda sonora que vai ter contato com o nosso alimento. Alguns estudos de secagem foram feitos com maçã, com banana, com mirtilo. Os métodos de secagem foram liofilização atmosférica e secagem convectiva, né? Intensidades variando de 25, 50 até aqui, no caso do mirtilo, 200 watts. E os parâmetros analisados foram vários. No caso da maçã, a cinética da secagem, a difusividade da umidade, também propriedades estruturais e antioxidantes. É bastante interessante a gente conhecer o que acontece com essas propriedades intrínsecas dos alimentos. Então, alguns estudos foram bastante feitos sobre isso, né? Foram feitos com várias matrizes alimentares. Aqui também a gente tem resultados com pistache, batata, pimentão vermelho, arroz, peixe, morango, tomilho, né? E assim por diante. Um uso interessante também do ultrassom é para amaciamento de carne. Geralmente quando a gente estuda tecnologias emergentes, a gente sempre busca substituir o processamento térmico, né? Pasteurização, esterilização, mas nesse caso a gente tem outro uso, né? Uma tecnologia emergente que pode ser utilizada para amaciamento, né? Que é outra operação unitária diferente da parte de tratamentos térmicos. É uma abordagem diferente, então é um uso bastante interessante que a gente pode ter do ultrassom, né? Métodos tradicionais para amaciamento de carne, a gente tem na questão de ações mecânicas, enzimáticas e químicas. E alguns estudos relataram para o estudo de carnes, de esterilização, tratamento de desinfecção de carnes, observaram que como efeito colateral entre aspas, né, era que a gente tinha o processo de amaciamento, né, essa carne se tornava mais macia, né. O ultrassom ele atua de duas maneiras no tecido da carne, o primeiro deles quebrando a integridade das células musculares e depois promovendo reações enzimáticas. Então esses dois mecanismos são os que acontecem e desengateiam os processos de amaciamento, né. Também temos a salga, conserva e marinagem de produtos utilizando ultrassom. A gente tem conserva em vinagre e marinagem são usados para grande variedade de produtos, né? Principalmente a gente tem picles, a gente tem outros enlatados e também marinados e conservas. E a maioria dos processos a gente usa salmoura, né? Ou alguma conserva que está sujeita a ter alguma desses inconvenientes. Um deles, salga, né? Que é necessário um teor muito alto de cloreto de sódio, que pode exigir um processo de dessalinização antes de expedição para reduzir o teor de cloreto de sódio no produto. Outra
desvantagem é uma potencial falta de controle na elaboração de conserva, devido à ocorrência natural de fermentação selvagem, né? A gente tem mecanismos que são inerentes aos produtos, então ali a gente pode ter esse processo de fermentação acontecendo. E qualquer processo de imersão pode levar ao amolecimento enzimático, né, dano estrutural e também inchaço do produto, alterando as propriedades naturais dele, né, produzindo outro produto, mas que não é o produto com as mesmas propriedades que nós tínhamos do produto original. O ultrassom ele permite reduzir consideravelmente o tempo de fabricação da conserva dos produtos, principalmente os alimentos com textura crocante, né? Então, vai promover que nós mantenhamos esse alimento crocante no final. E também fornece um método para fabricar picles com baixo nível de cloreto de sódio em comparação com picles atualmente que a gente tem no mercado, né? Então, aqui vários estudos foram feitos, né? E tem vários estudos mesmo, né? Aqui a gente tem uma aplicação potencial do ultrassom, a produção industrial de presunto, que foi feita em 2014. Aqui a gente tem os parâmetros de processo, de qual que é a voltagem, quantos hertz a gente tem que utilizar e qual que é a proporção de sal. Então a gente conseguiu ter o nível desejado de 2,25. Né? Outro estudo aplicou tratamentos de salga, tanto a salga estática, rotação a vácuo ou salga ultrassônica em baixa frequência, em lombos suínos. E também a questão bastante interessante também para a indústria queijeira, né? A indústria queijeira, ela se beneficia bastante do processo de ultrassom. Para desmoldagem, já foi citado, e aqui agora também para a questão de salga durante a salga do queijo, né? Também temos a esterilização e pasteurização, né? A pasteurização e esterilização térmica, que é o tratamento convencional, são as técnicas mais amplamente utilizadas para a inativação de micro-organismos. É um processo eficiente, tem resultados e também pode inativar enzimas, né, as enzimas não desejáveis que estejam presentes nos produtos alimentícios. Tem um inconveniente que esses processos são morosos, né, demoram muito tempo para o processamento e podem levar à perda de alguns nutrientes, ao desenvolvimento de sabor indesejável e à deterioração da qualidade dos produtos alimentícios, né. E o ultrassom ele mostrou que na pasteurização ele pode ser interessante, que ele já tem resultados positivos na indústria de laticínios e mostrou que ele desnatura, destrói inativa Escherichia coli, Pseudomonas, Listeria monocytogenes, sem ter causado nenhum prejuízo no teor total de proteínas ou de caseína de leite pasteurizado. Então, de novo, a indústria de laticínios, né, a indústria queijeira, derivada da indústria de laticínios, se beneficiando do uso do ultrassom. O mecanismo de morte microbiana é principalmente devido ao afinamento das membranas celulares, aquecimento localizado e produção de radicais livres, né, que leva à inativação do micro-organismo. Outros estudos mostraram que a eficácia do ultrassom mostrou que a inativação de enzimas como pectinimerase, polifenolxidase e peroxidases, que são responsáveis pela deterioração de suco de frutas e de vegetais, e várias enzimas pertinentes à qualidade do leite também são inativadas, né? O ultrassom com combinação ao calor ele tem potencial para acelerar a taxa de esterilização, levando menos tempo e também reduzindo os danos, bem como a intensidade de tratamentos térmicos. Mais um uso para emulsificação e para homogeneização. O grau de emulsificação acústica ele depende de certos parâmetros, né, especialmente a potência do ultrassom e a composição química do sistema. O ultrassom ele pode causar efeitos adversos, como coagulação e precipitação. E as vantagens do uso do ultrassom para emulsificar, em comparação com a emulsificação tradicional, é que a gente tem um menor consumo de energia, né, o uso de menos surfactantes, então a gente tem menor uso de aditivos, e produção de uma emulsão mais homogênea e mais fina. Na indústria, a emulsificação ultrassônica ela já está atraindo bastante o interesse, principalmente para a indústria de sucos de frutas, de maionese e de ketchup, na homogeneização de leite e no encapsulamento de aromas, né? Então, os empregos são bastante diversos do que nós temos para o ultrassom. Aqui a gente tem a diferença entre uma emulsão formada por agitação mecânica daquela assistida por ultrassom. Aqui a gente tem a emulsão clássica, né? A gente tem os glóbulos de óleo e de água, e a gente vê que eles estão bastante desuniformes, né? Quando a gente tem a assistência do ultrassom no processo, os glóbulos de óleo
de água reduzem, de óleos se incorporam mais facilmente. Podemos usar também ultrassom em processos de extração. A extração de compostos orgânicos de plantas ou sementes, ele tem sido classicamente baseado na combinação de solventes, calor e agitação, que são 3 operações unitárias. Isso pode significar uma melhoria com o uso do ultrassom de alta potência, né? Já que a gente tem essas bolhas cavitacionais que se colapsam, a gente pode ter uma maior penetração do solvente no material celular, então uma melhor transferência de massa para as interfaces que sejam do nosso interesse. Em intensidades ultrassônicas mais elevadas, os processos de extração podem ser ainda mais interessantes, ter melhores resultados, já que eles vão ter o rompimento das paredes celulares e a liberação de materiais celulares, né? Tem sido de bastante atenção a aplicação do ultrassom para a extração de produtos naturais, né, que antes precisavam de muito tempo para serem extraídos dos métodos convencionais. Principalmente produtos naturais, que a gente quer manter esse apelo de produtos naturais, corantes naturais, edulcorantes naturais, tudo que for com esse apelo natural, que para nós é interessante a gente conseguir extrair esse produto mais rapidamente para ter menor perdas de contato com o ar, de contato com outros ambientes que possam desnaturar o que a gente está produzindo, né? Aqui um colapso da bolha de cavitação e liberação do material vegetal da estrutura celular, né? Aqui é um processo de extração acontecendo. Então a gente tem a parede celular, o composto de interesse que está dentro dessa parede celular, a bolha de cavitação atuando, colidindo com essa parede celular, fazendo com que haja ruptura. Havendo a ruptura dessa parede celular, tem a liberação do nosso composto de interesse que está dentro dessa molécula, né? Aqui a gente tem algumas matrizes, quais são os compostos que são extraídos, né, e algumas observações, que pode ser qual que é a quantidade que a gente extraiu, qual que foi o composto extraído especificamente, tempos e temperaturas de processo e mais especificações. Na aguardente envelhecida, por exemplo, a gente consegue extrair compostos aromáticos, né? Chá também, compostos aromáticos, vinho, alguns compostos voláteis, folhas de hortelã, a gente consegue ter o mentol que a gente usa para balas, chicletes, por exemplo, é extraído dessa maneira. Lavanda, a gente consegue extrair óleo essencial, alho, também óleo essencial. E outras matrizes que a gente consegue ter seriam flores cítricas, mel, vagem de baunilha, sementes de cominho, açafrão grego, tomate bastante interessante, extração de licopeno, framboesas com as antocianinas, pimenta também, cascas de frutas cítricas, né, que tem as cascas que tem vários compostos fenólicos, né, cascas de frutas cítricas, de coco, e aqui a gente também tem farelos de trigo, né. A extração assistida por ultrassom, ela não atua apenas com o mecanismo de cavitação, mas ela sofre a matriz, né, mas através de mecanismos independentes combinados. Então a gente tem o mecanismo de fragmentação, de erosão, de capilaridade, de destruturização, sonoporação e tensão de cisalhamento. Tudo isso atuando em paralelo para que a gente tenha essa extração acontecendo. Aqui, um sistema ultrassônico, né, comumente de banho ultrassom, no A. Aqui o ultrassom com agitação no B. Sonda bastante utilizada, principalmente em escala laboratorial, né? E a sonificação contínua. Durante a extração assistida por ultrassom, ocorre uma combinação de efeitos, né? O intenso efeito da mistura gerado pela propagação do ultrassom no meio líquido contribui para o aumento da transferência de massa. Então a gente tem um processo de extração que ele é otimizado dessa forma. E a combinação dos efeitos de mistura aos impactos físicos do ultrassom na matéria-prima pode explicar o desempenho que a gente tem aprimorado e observado nas extrações assistidas por ultrassom, né? Novos métodos de extração com o uso de ultrassom de extração, né, com o uso de ultrassom de alta potência, pode ser aplicado usando 2 tipos de dispositivos, que são o banho ultrassônico ou equipamento ultrassom tipo sonda. Além da extração assistida por ultrassom convencional, a gente tem outras técnicas de extração que já têm sido melhoradas com o uso de ultrassom. Pode ser a extração com Sosles assistida por ultrassom, destilação tipo Clevenger assistida por ultrassom, combinação de micro-ondas com ultrassom, combinação de processo de diminuição de pressão controlar instantâneo com ultrassom,
combinação de ultrassom e extração com fluido supercrítico e combinação de ultrassom e extração com extrusão. Outro processo, mais um aqui na nossa lista, a gente tem a fermentação. Vários processos que ocorrem na presença de células ou de enzimas, elas são ativados por ondas ultrassônicas, e o ultrassom pode ser usado em tais processos para monitorar o progresso da fermentação ou também influenciar no seu progresso. É possível modificar a energia acústica que é aplicada em uma suspensão celular, e assim a gente reduz os efeitos da cavitação, alterando a duração da exposição, a potência acústica ou a frequência do ultrassom. E sob tais condições, onde temos pouco ou nenhum dano por conta da cavitação, que vai acontecer. E os efeitos benéficos que nós temos nesse processo vai ser que a gente tem melhorias nas reações microbianas, ativação de enzimas e aumento da transferência de materiais através da membrana celular. Alguns estudos mostraram um aumento na taxa de fermentação de saquê, cerveja e de vinho, quando o ultrassom de alta intensidade foi utilizado, né? O efeito do ultrassom no metabolismo de consumo de carboidratos pelas bifidobactérias também foi investigado, né? E nesse caso, os resultados demonstram que o ultrassom ele pode acelerar a hidrólise de lactose e a transgalactosilação. E esses dois achados fazem do ultrassom uma potencial alternativa ao processamento convencional para obter produtos lácteos fermentados de boa qualidade sem adicionar prebióticos, né? E também tem a grande vantagem de aumentar o volume de massa de pão no caso de fermentação, quando a gente está para produtos de panificação. Nesse caso, a gente pode reduzir a quantidade de fermento que é adicionado. Então, a gente pode ter uma fermentação mais próxima da natural. O ultrassom para conservação de alimentos, né? Um dos grandes usos que nós temos de todas as tecnologias emergentes, que é para conservar nosso produto, né? Para processar, mas um dos métodos de processamento é a conservação. Tradicionalmente, a gente tem tratamentos térmicos de pasteurização, de esterilização, que são os métodos utilizados para destruir micro-organismos e enzimas nos alimentos. No entanto, a eficácia depende da temperatura e do tempo de tratamento, o que leva à perda de nutrientes, desenvolvimento de sabores e cores indesejáveis e deterioração das propriedades organoléticas dos alimentos. E como resultado, a gente tem novas tecnologias não térmicas que estão recebendo grande destaque, grande interesse e uma motivação para o seu desenvolvimento. O processamento por ultrassom é um desses novos métodos que pode ser utilizado para conservação de alimentos, além do grande leque de usos como para substituição de outras operações unitárias, né? Já ficou provado que as ondas ultrassônicas de alta intensidade podem romper células e desnaturar enzimas, e que mesmo ultrassom de baixa intensidade já é capaz de mudar o metabolismo das células. Então já pode ter algum resultado positivo que pode ser associado com outra tecnologia, reduzindo os dois sistemas, reduzindo o efeito deletério que nós teríamos desse outro sistema que vai ser utilizado em paralelo. Em combinação com o calor, a ultrassonificação ela pode acelerar a taxa de esterilização dos alimentos, diminuindo assim a duração e a intensidade do tratamento térmico e os danos resultantes. As vantagens do ultrassom em relação à esterilização por calor incluem a minimização de perda de sabor, maior homogeneidade e economia de energia do processo, que para uma indústria é bastante interessante economizar energia, já que isso é uma das maiores contas que a indústria tem, né? A natureza das ondas ultrassônicas, o tempo de exposição com os micro-organismos, o tipo de micro-organismo, o volume de alimentos processados, a composição do alimento e a temperatura são fatores críticos de processamento, né? Assim também como acontece no processamento térmico clássico, né? O tempo de exposição, que nós temos binômios tempo e temperatura, o volume da amostra que influencia, né, como ocorre essa transferência de calor dentro da amostra, são importantes, e o ultrassom da mesma forma, né? No entanto, na questão dos ultrassons, os efeitos eles não são suficientemente efetivos para uma destruição suficiente de micro-organismos quando se utiliza apenas ultrassom, né? Alguns estudos relatam que o ultrassom sozinho seria eficaz e outros dizem que seria necessário utilizar como sistema auxiliar, né? Mas claro que vai depender da natureza das ondas ultrassônicas, o tempo de exposição, micro-organismo, o alvo.
Então, aqui a gente fala que é um depende, né? Um grande depende para ver se ele é eficaz ou não. Então, os efeitos, né, podem ser também conseguidos através de uma combinação de ultrassom com outras tecnologias. Pode ser um estudo interessante, né? Algumas aplicações de ultrassom combinado com outros métodos que já são conhecidos, que nós temos resultados na literatura, seria a manossonificação, que é a combinação de ultrassom e pressão, a termossonificação, que é a combinação de ultrassom e calor, a manotermossonificação, que é a combinação de ultrassom, pressão e calor, né? A combinação de calor e ultrassom é muito mais eficiente em relação ao tempo de tratamento e consumo de energia, em comparação com qualquer tratamento usado individualmente. Então, a gente otimiza esses processamentos. Então, o ultrassom é ok, já tem alguns aspectos positivos aí. As aplicações de ultrassom na conservação de alimentos, elas podem ser divididas em duas categorias principais, dependendo da área de utilização, né? Elas podem ser diretamente relacionadas ao alimento e vão ter o impacto de inativar micro-organismos, esporos, enzimas, ou indiretamente relacionado ao alimento, que pode ser para limpeza de materiais e de superfícies que depois vão ter contato com esse alimento. Para a inativação de micro-organismos, o mecanismo de morte microbiana se deve ao afinamento das membranas celulares, aquecimento localizado e produção de radicais livres, né? Em microbiologia, eu não acho muito interessante falar em termos de afinamento das células, das membranas celulares, mas ela promove um dano à parede celular que se torna mais fácil fazer a inativação. Também não é muito interessante falar morte, mas é interessante falar inativação, né? O efeito da inativação do ultrassom também tem sido atribuído à geração de cavitação intracelular, e esses choques mecânicos podem romper componentes estruturais e funcionais celulares até o ponto de lise celular. Acontecendo a lise, vai ter a inativação do micro-organismo, né? A cavitação acústica ela pode ser dividida em dois tipos, que é uma transitória, né, não é permanente, e uma estável, que seria permanente. Diferentes tipos de micro-organismos não reagem da mesma maneira ao tratamento com ultrassom. A amplitude das ondas de ultrassom, a exposição ou tempo de contato, também o volume do alimento processado, a composição dos alimentos, a temperatura, o tratamento, são os fatores que vão afetar a eficácia da inativação microbiana. Assim como qualquer tipo de processo, qualquer tecnologia térmica, emergente, a gente precisa de fatores que vão influenciar esse processo, né? O desempenho desses fatores também é afetado pelo tipo, forma, diâmetro dos micro-organismos. Células maiores, elas são mais sensíveis que as pequenas, né? Principalmente por terem maior superfície de contato, então maior probabilidade de ter formação dessa cavidade, que vai ter essa cavitação. As bactérias gram-positivas elas são mais resistentes do que as gram-negativas, possivelmente devido à sua parede celular mais espessa, que eles proporcionam uma melhor proteção contra os efeitos do ultrassom. Essas diferenças na sensibilidade celular poderiam também ser devidas à camada mais aderente de peptidoglicanas em células gram-positivas. E no que diz respeito à forma dos micro-organismos, os cocos são mais resistentes que os bacilos, também devido à relação que a gente tem entre superfície e o volume da célula, né? Células de bacilos são maiores que células de cocos, né? Que são as mais simples, são de menor dimensão. Aqui a gente tem o mecanismo de dano celular induzido pelo ultrassom. Aqui a gente tem poros, né, sendo iniciados, a célula. Daqui a gente tem um fluxo de água e inchaço dessa célula. E a ruptura da membrana e lise celular acontecendo no final, né. Na ativação de micro-organismos, a gente tem algumas amostras, os parâmetros experimentais que foram testados e qual foi o efeito observado. A gente teve inativação de Listeria inócua e bactérias mesofílicas em leite, que foi feito esse teste a 24 kHz, uma temperatura amena, 63 graus Celsius, durante 30 minutos. E se observou a redução de 5 log após 10 minutos, quando a sonificação foi usada, né? Enterobacter aerogenes em leite desnatado, 20 kHz, 60 minutos. Ultrassom de alta frequência não foi capaz de reduzir os níveis bacterianos, mesmo em tratamentos prolongados. Então, a questão da frequência é bastante importante, né?
E assim por diante, a gente tem várias amostras de vários micro-organismos que foram estudados, os parâmetros experimentais, esses parâmetros devem ser alterados, dependendo dos parâmetros que nós temos, a gente tem um resultado que pode ser negativo com um parâmetro, mas que pode ser um resultado muito bom com outro parâmetro, né? E sempre observar os efeitos, que pode ser, temos efeitos da questão de inativação, mas também associar esses efeitos aos efeitos que nós temos em termos de qualidade do produto, né? Estudos são vários, né? Na Saccharomyces cerevisiae, em suco de laranja, a gente conseguiu, a gente não, esses estudiosos conseguiram a completa inativação da Saccharomyces, então um estado bastante promissor. Então esse parâmetro aqui de estudo pode ser replicado, pode ser um ponto de partida para estudos posteriores. Vários estudos, os primeiros estudos que nós fazemos quando nós temos estudos de novas tecnologias é verificar se nós temos efeitos microbiológicos, se nós temos inativação de micro-organismos. Se nós tivermos, então é um resultado ok, benéfico, pode ser promissor, e aí a gente parte para testar as questões de qualidade, né? Aqui a gente tem uma imagem ilustrando a inativação de micro-organismos, no caso o ultrassom combinado com calor e com pressão, né? Aqui tem um tempo de tratamento, a inativação alcançada, tratamento térmico e com sonificação. Nós vemos que nós temos resultados que são mais aprimorados, né? Em termos de micro-organismos, nós vemos que nós também conseguimos inativar esporos, né? Os esporos são muito difíceis de destruir em comparação com as células vegetativas, que estão em fase de crescimento, né? E os esporos microbianos eles são resistentes a condições extremas, como altas temperaturas e pressão osmótica, valores extremos de pH e choques mecânicos. Então, nesse caso, o processo de cavitação que ocorre pode ser interessante, que ele vai auxiliar no processo de inativação de esporos também, né? Obviamente, a gente tem que fazer o estudo para saber qual o tipo de esporo e qual o resultado que nós vamos obter para cada um, assim como ocorre na questão de estudos para a inativação de micro-organismos. Alguns estudos que foram feitos, a gente tem a matriz, a cepa esporulada, as condições de tratamento e os efeitos nos esporos. A gente tem uma solução Ringer, que é a matriz estudada, o esporo de Bacillus cereus e de Cladoformes, condição de ultrassonificação, seguido de tratamento térmico, e o efeito que teve foi de 87% de redução desses micro-organismos. Leite desnatado também nós tivemos alguns micro-organismos sendo estudados. A gente tem uma redução de 0,42 log, uma redução bastante pequena, mas é uma redução que pode ser expressiva se a gente tiver essas condições aqui sendo reestudadas, reavaliadas. Também temos estudos nessa questão de matrizes para vários, né? A gente tem leite desnatado, pasta de carne, outro leite desnatado com outras condições e outro micro-organismo, pasta de queijo, mingau de arroz, leite integral, glicerol também, né? Que é algo que é utilizado bastante na indústria de alimentos. A água, que é a nossa matriz básica, todos os nossos alimentos possuem água com bastante destaque, né? Então a gente consegue ter 3 logos de redução em água destilada para Bacillus subtilis, né, a variedade Niger, e assim por diante. Então, sempre estudar uma matriz com micro-organismos, parâmetros de processo e observar os efeitos que nós obtemos. Também vemos a inativação de enzimas, né, para a conservação de alimentos. E essa inativação de enzimas pode ser feita com o uso de ultrassom, né. Para a estabilização de alguns materiais alimentares, as enzimas elas devem ser inativadas ou sua atividade reduzida. A inativação enzimática ela pode ser facilmente obtida por tratamento térmico. No entanto, em alguns casos, a alta resistência ao calor das enzimas pode modificar negativamente algumas propriedades dos alimentos, como sabor, cor ou valor nutricional. O processo de cavitação que ocorre durante a aplicação do ultrassom também tem efeitos sobre enzimas presentes nos alimentos, desnaturando através de altas temperaturas e pressão gerada no local da implosão, né? É uma alta temperatura, mas pontual, no local onde tem aquela cavidade que vai estourar, né? Vai ter aquela produção de pressão. Aqui é uma listagem da inativação de enzimas utilizando ultrassom em associação com outras técnicas.
A enzima, a matriz, qual o tratamento, frequência, energia, temperatura e tempo. Então, esses aqui são todos os nossos parâmetros de processo. A gente tem que a enzima peroxidase, na matriz de Agrião. Com o tratamento de termossonificação, a gente consegue ter essa inativação. Lisocima, então pão fosfato, por tratamento de manotermossonificação, né? Lembrando que isso aqui são composições. Termossonificação seria a composição de tratamento térmico com ultrassom. E aqui um sistema que seria complementar ao tratamento do alimento, que seria a higienização de superfícies aonde esse alimento vai ser processado, né? Então, que seria um sistema indireto de atuação para conservação. As ondas de ultrassom de alta potência, elas são capazes de inativar as células bacterianas e desagregar aglomerados bacterianos. E devido a essa característica, o ultrassom há muito está estabelecido na limpeza de superfícies nas principais aplicações industriais, né? As ondas de ultrassom não podem substituir os sistemas clean place na indústria de alimentos e bebidas, porque ele não é um processo 100% eficiente, mas ele é um processo que pode auxiliar, pode ajudar o processo e ao mesmo tempo reduzir as quantidades de reagentes químicos que nós utilizamos, né? O fato de 3 processos que ocorrem ao mesmo tempo aumenta a eficiência do processo, né? Os 3 processos que ocorrem para a limpeza da superfície usando ultrassom são fenômenos de cavitação acústica e ruptura associada ao cisalhamento, que é uma ação mecânica, um aquecimento localizado, que é uma ação física, e formação de radicais livres, então a gente tem um tratamento também químico, né? E também, além disso, a eliminação ou controle eficiente de biofilmes diminui a ocorrência de corrosão induzida por micro-organismos e a falha do equipamento ao lidar com a causa raiz do problema na fonte. Então, a gente não tem biofilmes, a gente tem uma melhor conservação e manutenção dos equipamentos utilizados no processamento dos produtos, né? Nós vimos que o ultrassom tem muitas aplicações mesmo. Em alguns casos, ele sozinho não é interessante, mas ele favorece ou melhora as ações de outras tecnologias em paralelo, né? E como perspectivas do uso do ultrassom na indústria de alimentos ou para o processamento e para a conservação de alimentos, a gente tem que a aplicação de ultrassom de baixa potência, né, ou alta frequência proporciona uma técnica não invasiva, barata e simples, que não causa mudanças estruturais no alimento. Por outro lado, o ultrassom de alta potência, né, ou baixa frequência, modifica as propriedades dos alimentos, induzindo mudanças mecânicas, físicas e químicas e bioquímicas, através da cavitação, transferência de calor, transferência de massa e vibração. Assim, o tempo de reação é reduzido e o rendimento da reação aumentado em condições brandas em comparação aos métodos convencionais. A simplicidade, a portabilidade e o baixo custo dos dispositivos de ultrassom os tornam elementos essenciais em laboratórios de pesquisa, plantas piloto e grandes fábricas de alimentos, né? E visto que a tecnologia ultrassônica oferece um enorme potencial para as indústrias de alimentos, o desenvolvimento de novos equipamentos personalizados é uma questão a ser resolvida pelos profissionais da área. Então, cabe fazer estudos ainda sobre isso, né? E juntamente com os avanços futuros nos projetos ultrassônicos, os esforços de pesquisa para entender os mecanismos fundamentais para uma aplicação eficaz do ultrassom fornecerão a base para o desenvolvimento dessa tecnologia para adoção em práticas industriais. Então, nós vemos que o ultrassom ele tem muitas aplicações mesmo, né? Existem equipamentos comerciais para uso para higienização de superfícies, como os banhos ultrassônicos, que são bastante utilizados em laboratório, mas o uso do ultrassom ele é muito mais amplo do que isso. Pode ser utilizado para outras operações militares, por exemplo, operações de amaciamento, extrusão, secagem, além das tecnologias de conservação, de substituição às tecnologias térmicas clássicas, né? É um processo bastante simples, bastante barato, mas que ainda carece de estudos, porque o ultrassom, como uma tecnologia emergente, a gente precisa determinar exatamente qual que são os parâmetros de tratamento, qual potência eu vou utilizar, qual tempo eu vou utilizar, por quais são exatamente essas condições, né? E também estudar especificamente esses parâmetros para cada tipo de alimento, para a gente ter qual que é a resposta final desse comportamento dessa tecnologia na matriz alimentar de interesse.